Olá, queridos. Espero que esteja tudo bem. Hoje eu queria falar com vocês sobre algo que Deus tem trabalhado no meu coração essa semana e fala muito sobre organização, né? Deus, há um tempo atrás, ele falou muito comigo sobre uma situação que eu escutei um testemunho de uma pessoa falando que existia um demônio que ia toda noite na casa dela, né, se alimentar dos restos de comida que ela deixava na pia. Ela contou um testemunho que ela ia dormir e durante a madrugada ela escutava, né, barulhos na pia, sua louça batendo. E aí aquela situação assustou muito ela chamou alguém para orar com ela e aí Deus revelou uma pessoa que era um demônio que ia ali se alimentar dos restos de comida que ela deixava toda noite na sua pia. Eu não sei o que você acredita, se você acredita nessa história ou não, mas fato é de que muitas coisas acontecem no mundo espiritual que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender. E uma delas acontece não somente coisas boas, né? Acontecem também coisas ruins. E aí, falando sobre oportunidades, a gente sabe que o inimigo das nossas almas, né, o diabo, o Satanás, demônios e tudo, eles se aproveitam de pequenas coisas, né? A gente chama na igreja muito comumente falando brechas, né? Quando alguém dá uma brecha ou são brechas. E aí, se tu parar para pensar, pelo menos aqui no Canadá, uma brecha ela tem muito mais importância do que no Rio de Janeiro, que era onde eu morava. Por quê? Porque quando lá fora está fazendo menos 15 graus, menos 20 graus, você ajusta, né, o seu aquecedor a 20, 22, não sei, dependendo do seu frio. Você sabe que quando tem uma brechinha, esse frio entra na sua casa, o seu aquecedor trabalha demais e não consegue vencer esse frio. Tudo porque você deixou uma brechinha entrar, né, para o frio entrar. No mundo espiritual também é assim. Algumas vezes a gente trabalha, né, forte para combater as nossas vontades, para tirar aqueles pecados gigantes que a gente tem vergonha, inclusive. E aí a gente começa a deixar brechinhas, né, pequenas pedrinhas no nosso caminho. Muitas pessoas, elas caem não tropeçando em pedras, em rochas grandes, né, pedras gigantescas. Elas tropeçam em pequenas pedras, porque se distraem, porque não dão a verdadeira importância para essas coisas. E aí no mundo espiritual é assim. Às vezes a gente está tão focado em fazer determinadas coisas que são realmente grandes, que se a gente deixar as pessoas vão ver, né, pecados que se a gente faz um pecado, dependendo de qual seja, o nosso vizinho vai saber, o nosso irmão da igreja vai saber. E aí a gente tem aquela mentirinha, porque se eu contar uma mentira, ninguém vai saber. Tem aquela situação que se eu contornar de uma forma bem sábia, a minha esposa também não vai saber. Então existem brechas, né? Existem falhas, existem coisas que a gente consegue realmente deixar meio que ao olho nu, né, seja imperceptível. Assim como uma brecha na janela. Às vezes a gente não consegue ver que tem brecha, mas quando o frio chega, a gente sabe que por ali está entrando um frio bem gelado, um vento bem gelado. E aí, essa semana Deus ele me incomodou com uma coisa, né? Falei desse testemunho que eu ouvi, que Deus trabalhou muito com o meu coração sobre isso. E aí Deus me falou sobre organização, né? Uma limpeza na nossa casa, uma organização no nosso quarto de bagunça. Eu particularmente, né? Graças a Deus, você que me conhece, se você não conhece, eu tenho uma filha que já casou. E aí tem um quarto que era dela. E aí, às vezes, a gente começa a guardar algumas coisas nesse quarto, né? Tem um quarto livre, o que custa? Vamos botar coisas ali. E aí, o dia a dia, a correria da semana, a correria do fim de semana, a gente vai lá, deixa um objeto lá, a gente vai lá, deixa uma roupa lá. E aí, quando vai ver, aquele quarto se tornou o quarto da bagunça. A gente ainda batiza ele, né? A gente fala, não, leva no quarto da bagunça. E aí se torna uma organização que no começo você estava organizando ali dentro.
E aí, quando tu menos espera, a organização se tornou uma desorganização e aí se torna uma bagunça. Falei de pia suja, agora eu estou falando de um quarto da bagunça, mas para que não fique só nas minhas palavras, a gente pode falar um pouco sobre o rei Ezequias. Eu sei que você conhece a história. Em Isaías 38, fala que o profeta Isaías ele chegou na casa desse rei e ele falou: organiza a sua casa, porque você vai morrer. E aí, se você parar para pensar, por que um cara que vai morrer vai querer organizar a casa dele? Né? Por que alguém que já não vai mais viver entre nós, por que ele vai se preocupar com a organização, com a limpeza? E aí, eu, meditando nisso, eu pensei, cara, a organização ela é tão importante não somente para a gente que vai ficar em um lugar, mas quando a gente deixa o lugar também. Pastora Natália, ela costuma falar isso e a gente tenta praticar isso sempre, para que a gente precisa deixar o lugar melhor do que o que ele estava quando a gente chegou. Se a gente chegou no lugar, o lugar tá bom, beleza. Mas quando eu for embora, esse lugar ele precisa estar melhor do que ele estava quando eu cheguei. Deu para entender? Acho que sim. E aí, esse homem, esse rei Ezequias, a Bíblia fala que ele se prostrou, né? Ele olhou para a parede. Ele não tinha a quem clamar. E ele clamou a Deus dos céus. E a Bíblia fala que antes que Isaías saísse do palácio, a Bíblia fala que o Espírito de Deus mandou ele voltar e falar que Deus ouviu a oração daquele homem e que iria acrescentar 15 anos a mais na vida dele. A Bíblia não fala que aquele homem se levantou e começou a arrumar sua casa, começou a organizar sua casa, mas eu imagino que ele teve 15 anos a mais para organizar tudo aquilo que ele não tinha organizado antes. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está a sua casa, mas eu acho necessário que você comece a organizar tudo isso que não está organizado. É necessário que você comece a fechar as brechas para que coisas ruins não venham. Quem entra numa brecha, querido? Barata, vento, frio. Dependendo do tamanho da brecha, até um rato pode entrar. As brechas, elas não são boas. As brechas, se você quer que uma visita entre, você não deixa uma brecha, você abre a porta. É diferente. Quando você deixa uma brecha, você às vezes acha que fechou a porta, porém ficou uma brechinha. Então, eu queria que você pensasse nisso, na organização da sua casa, nas brechas que você deixa. Eu queria que você, em espírito, começasse a lembrar tudo aquilo que você não fez até hoje, mas que ficou de fazer. Tudo aquilo que você falou, não, semana que vem eu faço, sábado que vem eu faço, e até hoje você não fez. Talvez seja o momento da sua esposa estar te lembrando agora. Ei, lembra daquilo que você disse que ia fazer e não fez? E você, esposa? Lembra daquela roupa que você ficou de dobrar e não dobrou? Você, marido, lembra do banheiro que ficou de lavar para ajudar a sua esposa e também não lavou? Sabe, não é o momento de um acusar o outro. É o momento das famílias se unirem e organizarem as casas para que coisas ruins não entrem, para que no meio de uma organização o milagre aconteça. É interessante também que eu estava falando sobre isso e aí me veio à mente o Vale de Ossos Secos, que a Bíblia fala que quando o profeta deu ordem, osso colou no seu osso. Sabe, poderia pegar qualquer mão e colar num braço, mas não. A Bíblia fala que um osso se encontrou com o seu osso. Ou seja, existiu uma ordem. Muitas vezes, eu poderia arriscar e dizer que sempre, o milagre acontece depois que a ordem chega no local. Para que o milagre aconteça na sua vida, é necessário que exista uma ordem. Porque se Deus está te dando uma direção, mas você não está conseguindo se organizar para seguir essa direção, fica bem complicado do milagre acontecer. Qualquer milagre que eu possa falar para você aqui, posso falar agora para você sobre a transformação de água em vinho. A Bíblia fala que Maria chegou para os homens e falaram assim, olha,
faça tudo conforme ele mandar. E ele falou, olha, traga água, tragam os vasos, façam isso e façam aquilo. Ou seja, existia uma ordem para que o milagre acontecesse. Organize a sua casa, querido, e viva grandes milagres de Deus. Deus abençoe e fique com Deus.